Agora vou mostrar para vocês o que existe de mais moderno em um sistema ERP. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em dicionário de dados, principalmente quem frequentou alguma faculdade. Mas na prática poucos conhecem. O nosso sistema, o SIG, é um dos únicos sistemas no mundo que nós conhecemos que trabalha com dicionário de dados. Vou fazer uma demonstração do que vem a ser isso. No nosso sistema, temos um configurador, opção configurador, onde é realizada toda a configuração, ou seja, personalizar telas ou campos de acordo com a sua necessidade. Aqui no configurador temos a opção dicionário de dados. Aqui temos todas as tabelas do nosso sistema. Escolha uma tabela. No nosso exemplo, vamos utilizar a tabela cadastro de produto. E aqui vamos fazer a configuração necessária. Aqui tenho todos os campos que o cadastro de produto utiliza. Vamos imaginar que o cliente não quer utilizar o campo tamanho. Porém, como você vê, na maioria dos sistemas, se você entrar no cadastro de produto, esse campo tamanho vai estar lá. Se você pedir para o programador tirar esse campo, pode ser que ele responda que não, pois se tirar para você, vai deixar de aparecer para outros clientes também. No nosso caso é diferente. Aqui no campo tamanho, eu apenas desmarco como vocês estão vendo. Se eu sair daqui e entrar no cadastro do produto, esse campo não estará mais lá. Vamos fazer um teste? Eu vou deixar esse campo marcado. Vamos entrar no cadastro de produto. Como vocês podem ver, o campo tamanho está aqui no cadastro de produto. Agora nós vamos tirar esse campo tamanho daqui. E agora nós vamos desmarcar a opção tamanho, o campo tamanho. Vamos salvar. E quando nós entramos no cadastro de produto novamente, como vocês podem perceber, o campo tamanho que estava aqui, ele já não está mais. Agora nós vamos habilitar novamente esse campo tamanho e falar que ele apareça antes do campo referência. Então para isso nós vamos lá em configurador e nós vamos dizer que queremos que apareça o campo tamanho e que ele apareça antes da opção do campo marca. Para isso a gente vem aqui na opção mover para cima até ele ficar antes do campo referência. Dessa maneira, quando a gente entrar no cadastro de produto, esse campo tamanho ele já vai estar habilitado para visualização e vai estar antes da referência. Vamos fazer um outro exemplo. Clique no campo referência e na opção alterar. Desta maneira estaremos entrando nas configurações desse campo. Olha o que conseguimos fazer. Se eu clicar nesse campo e colocar para visualizar, no cadastro de produto, esse campo você não terá acesso a ele. Ele fica em uma cor cinza, apenas para visualização. Se eu clicar na opção alterar, aqui embaixo ele está pedindo se na inclusão e se na alteração. Se eu desmarcar a alteração, quando eu estiver cadastrando um produto, incluindo um produto, eu consigo colocar a referência. Mas quando for para alterar, não consigo, porque este campo está desmarcado. Esse campo também posso trocar o nome dele. Quando eu venho aqui em informações, aqui está a referência, mas eu posso trocar para um nome que eu queira, código secundário ou algum outro tipo, ou algum outro nome que eu queira. Aqui em opções, eu posso escolher em qual aba esse campo será mostrado. No caso, no cadastro de produto, nós temos as abas cadastrais, impostos e complemento. E temos aqui também a opção inicializador padrão. O que é esse inicializador padrão? Caso eu queira que esse campo inicialize com um determinado valor. Vamos supor que eu quero que ele inicialize com o N, uma unidade de medida. Então eu coloco o N aqui, toda vez que eu for inicializar o cadastro de produto, automaticamente ele virá com esse valor. Mas nesse caso, a referência eu não vejo a necessidade de ele estar inicializando com o valor padrão. Então vamos deixar em branco. Aqui em validações,
eu consigo, por exemplo, colocar um comando de programação com uma determinada condição para validar esse campo. Por exemplo, caso eu não queira que esse campo seja zero ou vazio ou que ele não duplique, eu coloco aqui um comando de programação que vai validar essa condição que eu quero. Temos aqui o campo nível. Cada usuário cadastrado no sistema possui um nível de acesso, que é definido lá no cadastro de usuário. O nível vai do 1 ao 9. E aqui temos o nível do campo. Se esse nível for maior que o nível do usuário, então o usuário não terá acesso a esse campo. Vamos fazer uma demonstração na prática. Nós vamos logar com o usuário Luciano. Esse usuário Luciano ele possui o nível 5. Então, esse campo referência ele vai conseguir enxergar lá no cadastro e consulta de produtos. Aqui estamos logados com o usuário Luciano. E o campo referência, como é o nível 5 e o nível do usuário Luciano também é 5, então ele consegue enxergar esse campo aqui na consulta e também consegue enxergar aqui no cadastro de produto. Nós vamos alterar o nível desse campo referência para o nível 6. Vamos alterar o nível desse campo para 6. Vamos salvar e logar com o usuário Luciano. E esse campo referência não vai aparecer mais para ele. Por quê? Porque o nível do usuário Luciano é o 5 e nós definimos o nível desse campo referência como 6. Aqui estamos logados com o usuário Luciano e o campo referência já não aparece mais aqui na consulta e também no cadastro. Esse é um recurso muito usado no sistema. Por exemplo, eu tenho um usuário que eu quero que ele tenha acesso ao sistema, consulte produtos, cadastre produtos, mas não quero que ele veja, por exemplo, o custo da minha mercadoria. Eu posso fazer isso de duas formas, diminuindo o nível do usuário lá no cadastro de usuário ou aumentando o nível do campo lá no dicionário de dados. Aqui na aba Uso, é onde eu vou dizer se o campo ele vai ser utilizado no sistema ou não. Eu posso criar vários campos que serão utilizados no futuro e deixar todos esses campos desmarcados, que enquanto ele estiver desmarcado não será utilizado no sistema. No nosso caso, referência está sendo usado no sistema. Se eu colocar que ele é obrigatório, no cadastro de produto ele destaca em cor diferente, um azul mais claro, e não deixe salvar o cadastro com esse campo vazio. Essa opção Browse ela indica se esse campo vai aparecer lá na pesquisa ou não. No nosso caso, vamos deixar desmarcado, vamos salvar aqui e vamos lá em cadastro de produto. Como vocês podem ver, o campo referência ele está em azul, que é o obrigatório, indicando que ele é um campo obrigatório. E aqui na aba de pesquisa, como vocês podem ver, não aparece o campo referência, porque eu falei que eu não quero que ele apareça na pesquisa. Agora vamos alterar ele para aparecer aqui na minha pesquisa. Como vocês podem ver, ele está desmarcado. Agora nós vamos marcar ele para ele aparecer lá na pesquisa. Vamos salvar e vamos lá no cadastro de produto. Olha ele aqui. Esse campo referência antes não aparecia aqui na minha pesquisa. Então, como vocês podem ver, eu consigo selecionar os campos que eu quero que apareçam na minha pesquisa. Essa opção zeros à esquerda serve para preencher com zeros à esquerda um determinado campo que eu queira. Campo usado para senha, se eu selecionar essa opção, ele vai mostrar a máscara de senha ao digitar a senha nesse campo. E aqui nós temos a opção ajuda. Muitas vezes, vários sistemas acontecem isso. Temos muitos campos para cadastrar um produto, um cliente, um fornecedor. E acontece que tem campos lá que nós não sabemos para que serve, qual o valor que tem que ser digitado, qual a finalidade de preencher aquele campo. No SIG é diferente. No SIG você tem a opção de digitar para que serve aquele campo, qual a utilidade desse campo. No nosso caso aqui em ajuda, o campo referência está aqui. Referência do cadastro de produtos, que eu vou adicionar uma informação. Vou salvar essa informação. E lá no cadastro de produto, quando eu digitar, pressionar a tecla F1, ele vai mostrar qual a finalidade desse campo. Então vamos lá no cadastro de produto. Aqui no cadastro de produto, eu venho no campo referência
pressiono a tecla F1 e ele vai mostrar qual foi a ajuda que eu digitei, qual foi a observação desse campo. Isso é necessário, isso ajuda muito para não se perder com os campos que tem no sistema, qual a informação que tem que ser digitada lá. Como vocês podem ver, no dicionário de dados eu tenho um controle total do campo sem editar uma linha de programação. Isso é o que há de mais novo de tecnologia em dicionário de dados.